Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 135. E a cada semana nós estamos aproximando do nosso objetivo, que é chegar a 50 mil reais investidos. Semanalmente a gente investe uma pequena quantia e a gente vai lá em busca de chegar nesse total aportado, né? Então vamos saber qual ativo foi comprado, a razão por trás de tal compra, como que está se comportando o nosso portfólio, se os ativos estão caindo ou subindo. Vamos lá saber como que está a nossa carteira. Então, pessoal, dessa vez a gente comprou um ativo no exterior. Nessa fase aqui, que é a fase 3 dos investimentos, na fase 1, o nosso objetivo era chegar aos R$1.000 investidos. Depois, na fase 2, o objetivo era chegar aos 10 mil. E agora, nessa terceira fase, o nosso objetivo é chegar aos 50 mil. Então, nessa fase aqui, nós, de propósito, começamos a comprar bastante fundos imobiliários. A gente desbalanceou as compras de propósito para que os fundos imobiliários gerassem fluxo para a gente comprar os outros ativos. Agora que eu comprei todos os fundos imobiliários, nós estamos comprando ações, mas volta e meia eu também compro ativos do exterior. Recentemente, nos últimos meses, eu tenho deixado a primeira compra do mês para comprar ativos do exterior. Quando é um mês que tem 5 semanas, eu acabo deixando também a última semana para comprar ativos do exterior. Então, dessa vez, nós compramos um ativo que já faz parte do portfólio. Nós compramos o ativo Vice. E esse ativo, eu decidi acabar comprando lá pela Evni. Por quê? Me foi liberado lá uma corretagem por mês. E como eu queria comprar, por enquanto, só um ativo, eu acabei comprando ele. Eu ainda estou comprando na Evni, porque eu quero tentar fazer com que a Evni, a cada 3 meses, gere pelo menos $5. E com $5 eu consigo reinvestir, e aí a conta meio que não fica parada. Então, eu tinha alguns dólares lá já, eu acho que eu tinha 2 ou... Eu mostrei isso nos últimos vídeos. E aí, o dinheiro que converteu deu 40 e poucos dólares, mais o que tinha lá, nós compramos um total de $46. O valor que a gente pagou em cada ação foi de $29. Então, lá nos Estados Unidos, nas corretoras, a gente consegue comprar fração. Então, nós compramos 1,57 ações aí desse Vice aí. Esse Vice, ele é um REIT, então a gente comprou um REIT, aumentamos a posição num REIT que a gente já possui. Ultimamente, eu estou optando por trazer em forma de slides, né, de gráfico aqui, a nossa posição lá no exterior. Para quem acompanha os vídeos do canal, esse aqui é a nossa posição lá no Banco Inter. Nós temos esse ativo aqui, ó, o UPS. Ele teve uma alta gigantesca. Na verdade, esse ativo tinha tido uma queda muito grande. E agora ele está começando a recuperar uma parte da queda. É um ativo muito bom lá dos Estados Unidos, tá? Então a nossa posição inteira no Banco Inter é esse ativo. Então pode ver que o que a gente comprou custou $133, é a nossa posição já total, e hoje já está valendo $149, teve uma grande apreciação. E agora aqui na Evni, a nossa posição depois dessa última compra é de $813. E aqui são as nossas posições em ações, e aqui engloba tanto as ações mesmo e os REITs, e também os ETFs. Nós temos 594 em ações e REITs, e 219 em ETFs. E aqui está a posição em cada um dos nossos ativos. Então, a ação Chevron, $42. 3M aqui, ação, $48. O REIT NNN, $34. O REIT O, $133. O REIT PSA, Public Storage, $41. A ação Troll, $37. O REIT Vice, $93. O REIT Verizon, ação Verizon, $120. E o REIT WPC, $43. E os ETFs, nós temos um ETF de ouro, $81. E um ETF S-Dividends, que é um ETF de ações pagadoras de dividendos do mundo inteiro. Esse aqui está $138. E aqui está a planilha, tá? Tanto essa planilha quanto aquela planilha que eu mostro lá no final do vídeo, são planilhas gratuitas. Se você tiver interesse pelas planilhas, peça para o e-mail do canal aí que eu as forneço para vocês. Nessa planilha aqui, nós estamos, como eu disse, na fase 3, tentando chegar a 50 mil investidos. Então, o nosso objetivo aí é ter 40% dos nossos investimentos em FIIs, isso dá ali 20 mil. 30% em ações, isso ali dá 15 mil. 10% em REITs, 5 mil. 10% em estoques, que são as ações americanas, dá 5 mil. Então, renda fixa, metais preciosos, criptomoedas,
Esses são os nossos objetivos. Tem as subdivisões em cada segmento. Então a gente tem o que a gente quer ter, o limite que a gente quer ter. Então eu faço gestão de risco aqui e dificilmente eu me exponho aqui em ativos para ficar acima do meu limite de exposição. Então aqui está a nossa posição atual. Alguns fundos se recuperaram, outros voltaram a cair. Então, teoricamente, eu tenho margem para comprar o RPR11, mas por enquanto ele está em stand-by. No geral, os fundos imobiliários estão acima até daqueles 20 mil que a gente quer ter. Ele está acima dos 20 mil. Mas, por exemplo, o ITIP está abaixo, talvez, né, se tivesse margem. O IBCR, AR11 e também agora o PVBI são ativos, teoricamente, estão abaixo do meu limite de exposição, daria até para eu comprar. Aqui estão todas as posições que a gente possui hoje. E note, por exemplo, né, o que eu queria ter de HGLG? 2.000. Hoje a nossa posição está em 2.100. O que eu queria ter em Vegia? R$800. Hoje a nossa posição está em 1.000. Então nós compramos até R$800, como o ativo voltou a recuperar um pouco da perca que ele estava, então por isso que está acima desse valor. Na parte de ações, por exemplo, nós compramos aqui o Bradesco, por exemplo, até 1.250. E aí ele teve essa ótima apreciação, hoje está em 1.800 a nossa posição. Então Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, BB Seguridade, o Agro 3, o Soja 3, Fleury e agora, incrivelmente, Taesa. Taesa estava, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, em 2.200 e eu não aumentei mais a posição. Ela foi apreciando e chegou ao nosso limite de exposição só com valorização. Em ações, a gente começou a montar a posição aqui em Engie. Provavelmente o restante das compras desse mês deve ser em Engie. Então, se realmente a gente comprar todo o que a gente tem para comprar aí, a gente vai atingir aí mais de R$1.000 em Engie aí só nesse mês, né? Então, assim, lógico que, como esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência, quando ele for ao ar, ele já vai para vocês aí no finalzinho de novembro. Mas essa aqui eu estou gravando no início de novembro, a primeira compra que foi realizada em novembro. Então, durante o mês de novembro, que o vídeo só vai sair em dezembro, a gente já vai praticamente quase chegar na posição que a gente quer ter em Engie aqui com as compras que a gente deve fazer esse mês aí. E no exterior, aqui estão as posições, né? Provavelmente, com os dividendos que a gente for recebendo lá na Avenue, eu quero estar comprando essa posição de Verizon, aumentando aqui para ela voltar a ficar próximo dos 715. Verizon teve uma queda aí. S-Dividend, o UPS e o REIT-O, todos estão no nosso limite de exposição. E agora, com essa compra que a gente fez em Vice, ele deu um bom salto aí, está ali em R$500 de 715 que a gente quer ter. Então, provavelmente, com mais um aporte aí, a gente chegue no limite que a gente quer ter aqui de Vice, né? E nas criptomoedas, o Bitcoin também está acima do que a gente estipulou para ter, e isso aqui só com valorização de ativo, não foi com compra. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, os ativos, como que estão se comportando, as compras, etc., eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. No próximo bloco a gente vai ver com mais detalhes essa planilha. Ela é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barata, acessível, te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis, com um conteúdo bem agregador. Adquirindo os e-books, você apoia o nosso canal. Desde já, muito, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros aí, o Enéas, o Wesley, Leonardo, todos renovaram o clube de membros, são membros há bastante tempo. Muito obrigado de coração. Saibam vocês, membros, que vocês aí apoiam o canal, vocês carregam o canal nas costas, o apoio de vocês é importantíssimo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado de coração aí, vocês ajudam demais. E aqui a gente chega na nossa planilha de controle financeiro. Aqui a gente faz os lançamentos dos ativos de forma manual e o restante ela faz a consolidação. Então, por exemplo, a gente comprou o REIT, né? A gente fez a posição aqui nesse REIT Vice.
E aqui está a última compra realizada. A gente comprou ele a R$ 29,82. O câmbio estava 5,58, já com as taxas e etc. Então a gente comprou uma quantia de 1,57. Deu um total de $46, né? Isso em reais foi como se fosse 261. É aquilo que eu falei para vocês. Nós enviamos para a corretora R$ 250. Isso se transformou até num valor menor, mas como tinha um saldo em dólar lá, acabou dando essa posição comprada aí. Em relação à nossa planilha, né? Hoje o nosso patrimônio total que a gente tirou do bolso foi de R$ 42.300, mas nós já estamos quase chegando nos 40 mil. Então já está em 39.900 e a gente recebeu ou está provisionado para receber um total de 6.900. Nós estamos no prejuízo de 2.400 aqui, que é a diferença do que a gente investiu para o valor do patrimônio atual. Então a gente está no prejuízo de 5,7%. Mas quando a gente coloca os dividendos aí no bolo, sobe para 10,66%. As nossas metas, ela foi alcançada esse ano. Nosso objetivo era alcançar R$ 3.000 de dividendos. Como nós batemos a meta, nós traçamos uma nova meta mais ousada de R$ 3.500. Acho eu que talvez a gente não chegue nessa meta. Mas essa meta traçada posteriormente, ela é uma submeta, né? Não tem mais problema, porque a gente chegou no que a gente queria. Então vamos ver se a gente consegue chegar nesses 3.500 aí, com esses restantes que falta para receber aí. Então a gente vê o seguinte, aquilo que eu falei para vocês sobre limite de exposição. Na nossa atual posição aqui, ó, de quase 40 mil, as ações estão representando 28%, os fundos imobiliários estão representando ali 53%. Mas, para aquele limite de exposição frente aos 50 mil, isso aqui vai baixar para os 40% que a gente quer ter. Então note que a gente tem hoje 21 mil em fundos imobiliários, ações a gente quer ter 15 mil, já estamos aí bem encaminhados aí para chegar nos 15 mil de ações que a gente quer ter. Então, à medida que a gente vai aportando, isso aqui ó, vai diminuindo essa posição nossa atual e vai aumentando as demais posições, né? Quando eu falei que a carteira ela te ajuda no poder decisório, é isso aqui, ó. Para que a gente chegue no limite de exposição, a gente precisa comprar mais R$600 em ações, pelo menos hoje, né? Vai ser bem mais que isso. Mas para chegar aos 30%, eu precisaria comprar R$600 em ações. Não posso comprar fundos imobiliários. Eu precisaria comprar R$1.000 em ações americanas, R$2.000 em REITs, R$300 aí em metais preciosos, R$1.500 em renda fixa. Isso para chegar na exposição desses percentuais que a gente estipulou, né? Lógico que para chegar nos 50 mil, os valores são maiores que esses aqui. Enfim, aqui também a gente vê a nossa posição atual, como que são os percentuais em FIIs, ações americanas, né? Essas aqui são as nossas posições que a gente está. De novo, eu não vou tecer maiores comentários, mas saiba que a planilha é bem dinâmica aqui, dá para a gente ver como que estão as posições também, não só no total, mas consolidada. Isso também para os ativos, né? Então a gente consegue saber quais ativos têm maior peso, mas dentro de ações, quais são as maiores posições, dentro de fundos imobiliários, dentro dos estoques, dentro dos REITs, que a gente acabou de fazer uma compra, quais são as maiores posições. Então, como eu disse, a planilha é bem dinâmica aí, dá para a gente ter uma posição muito... dá pra gente entender como que são as nossas posições, né? Continuando aqui, a gente vê a parte de aporte, como a gente fez o primeiro aporte e já está provisionado R$223, então é como se esse aporte que a gente fez representasse 779%. Na verdade, eu ainda não recebi nenhum centavo de dividendos, eu aportei R$250, mas como já tem provisionado 223, eu desconto isso aqui, tá? Então é como se eu tivesse aportado do bolso só R$28,60. Enfim, por enquanto, do nosso bolso nós já aportamos R$83 e a própria carteira se retroalimentou ali com 16%. A cada semana, a cada mês, a cada ano, os dividendos vão ter maior representatividade aqui na consolidação do nosso patrimônio e ele vai ser responsável por boa parte de tudo que é gerado aqui no nosso portfólio. Eu gosto bastante dessa tese de ativos geradores de renda. Há aquelas pessoas que busquem ativos também de crescimento, né? Mas eu acho que para você escolher ativos de crescimento, requer muito, muito mais conhecimento do que você escolher bons ativos pagadores de dividendos, né? Enfim, aqui na aba patrimonial de crescimento patrimonial, eu sempre fico refletindo, porque a gente fica olhando o mercado, fica olhando notícias, aí o pessoal está com medo do governo, aí o pessoal está com medo de crise no agro, está com medo de várias situações, aí teve crise nas americanas, aí tem crise nos fundos imobiliários, nos fiagros, enfim. Para você não ficar muito preocupado com todo esse tipo de situação, veja o que você traçou como meta, como objetivo e coisas nesse sentido, né? O nosso objetivo é ter uma carteira previdenciária, uma carteira geradora de renda. Então, a nossa renda, que é essa parte verdinha aqui, ó, ela está crescente a cada ano.
Esse é o meu grande objetivo. Então, olhando para isso aqui, eu sei que a gente está no caminho certo. Com isso, inevitavelmente, o patrimônio ele é crescente. A gente vê que ano a ano o nosso patrimônio está crescendo. Outro ponto que me alegra é que a gente vem conseguindo, a cada ano, fazer aportes também superiores ao ano passado. Então, a gente aqui agora já está quase equiparando o que a gente tirou do nosso próprio bolso. Então, esse ano também a gente deve superar esses quase 10 mil que foram investidos no ano passado. Então, a tendência é que a gente consiga superar o que a gente investiu no ano passado. Então, com esse tipo de situação, a gente, de certa maneira, fica um pouco mais tranquilo, não pensando que a gente fica preocupado se a gente está fazendo bons aportes e etc, né? Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito da carteira, aportes e etc, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós como que está o seu portfólio, a sua carteira. Como que estão os seus ativos? Você está satisfeito aí com os seus ativos? Você faz gestão de risco, você faz gestão de portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, estou muito satisfeito aí com o desempenho do nosso portfólio, com o desempenho dos nossos ativos, e tenho certeza e convicção que nós estamos no caminho aí. Então, trace uma meta, pense aí no que você quer ter disposição e etc, né? Mas siga firme aquilo que você traçar. Apesar de todos os altos e baixos, eu, na minha opinião, vejo que no médio e longo prazo, nós estamos aí bem encaminhados. Eu estou bem satisfeito aí com a forma como a carteira vem se desenrolando, vem se desenvolvendo, né? Então diz para nós se você está tranquilo, se você está satisfeito com o desempenho do seu portfólio, etc. Se você tem dificuldades aí, comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui à carteira, a gente chega na parte que eu mais gosto, né? Que é o que o nosso portfólio tem gerado. A gente vê que atualmente 81% de tudo que a gente recebeu veio por meio de fundos imobiliários, 14% por meio de ações, são as duas principais posições, mas as ações americanas e os REITs também vêm contribuindo para o crescimento do nosso portfólio. É aqui que a gente faz a alteração da meta, tá? Então, antigamente, se eu não me engano, a meta era R$250 e a gente alterou a meta agora, então a meta estaria batida, né? A gente alterou a meta para 292 para ver se a gente consegue chegar nesses R$3.500 investidos. Então, aqui a gente vê na forma de gráfico que esse ano já foi um ano recorde. Olhando aqui, é isso aqui, ó, com mais tranquilidade, ó, o quanto a gente foi recebendo ano a ano. E esse ano nós ainda vamos receber bem mais. Então, estimo eu que a gente vai receber entre 3.300, a meta é tentar chegar a 3.500, né? Então, eu estou bem satisfeito com essa evolução dos nossos dividendos. Quando a gente vê da ótica mensal, aí fica às vezes um pouco de frustração, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Então, poxa, eu esperava que setembro fosse ter uma queda, eu esperava, mas não esperava que caísse tanto. E outubro eu esperava também que fosse ser um mês, né, menor também, mas eu não esperava que fosse ser tanto a menos, né? Porque a gente vinha num bom ritmo ali próximo dos R$300, em agosto tinha superado e muito esse valor, né? Então isso aí me deixou um pouco triste. Mas note que nós estamos no início do mês, só teve o primeiro anúncio de dividendos aí dos ativos do 5º dia útil, faltos do 10º dia útil, dos demais dias. Então isso aqui ainda vai subir muito. Fatalmente nós vamos superar os R$300 esse mês aqui com facilidade. E o que é que influencia para esse tipo de situação? É isso aqui, ó, ações. Então, quando ações pagam muito, que foi o caso lá de setembro, agosto lá, aí nos outros meses vinha pagando bem também, isso aqui faz com que a gente tenha um bom recebimento de dividendos. Como pagou quase nada em setembro e outubro recuou bem também, e alguns ativos de fundos imobiliários pagaram menos, né? Então teve essa queda nos dividendos aqui. Então esse mês vai ser o mês recorde de recebimento de ações, e isso aqui ajuda muito no nosso recebimento aí de dividendos. Só de ações R$111, sendo que fundos imobiliários, em média, tá? Olha quanto a gente vem recebendo de fundos imobiliários. Então de FIIs, em média, ó, 200 e poucos reais, 220, né? E aí mais um motivo aqui que a gente viu que veio caindo, ó, de 248, que foi um mês recorde, só que isso aqui é extraordinário, porque é fechamento de semestre aqui,
Alguns fundos pagaram muito acima do normal, mas depois ele voltou para um patamar ali, ó, 227, 226, 24, 19. Então até aqui teve uma quedinha também, né? Então por enquanto já anunciou R$100, mas pelo menos mais uns 120, 130 reais deve ser anunciado aí de fundos imobiliários, né? Então mais uns 120 reais anunciados aí, ó, deve trazer aí para uns 340 reais, então já deve ser novamente um mês recorde aí, o maior recebimento de dividendos. Mas se a gente começa a olhar para um critério maior, né, deixa eu abrir anos anteriores aqui, a gente já começa a ter noção que setembro costuma ser um mês que tem recuo mesmo. Se a gente comparar com anos anteriores, ó, no ano passado, de agosto para setembro teve essa queda, outubro também teve essa queda, então foi meio que normal. Então essa queda que ocorreu aí entre os meses aí, de certa maneira já é esperado. Provavelmente nos próximos anos isso deve também voltar a se repetir. E aqui a gente chega no nosso total recebido, né? Eu gosto bastante desse gráfico, que ele ajuda a elucidar essa questão que eu falo às vezes das frustrações, né? Então, é normal, é lógico que a gente quer sempre seja crescente, sempre para cima e tal, mas tem essas oscilações no meio do caminho. É importante a gente entender que vai ter essas oscilações, mas se a gente começa a olhar de uma ótica maior, né, uma coisa mais ampla, a gente vê o seguinte, ó, que o ano de 2025, a gente já superou o ano de 2024, já superou isso há muito tempo, e isso vem acontecendo ano a ano. Outra ótica que a gente busca é que cada trimestre seja melhor do que o trimestre do ano anterior. A gente tem que comparar trimestre a trimestre. Então esse aqui, o quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a gente vai tentar fazer com que ele seja melhor do que o trimestre anterior. Então isso aí já está praticamente feito. Por quê? Ainda falta o mês de dezembro inteiro, ainda falta receber nesse mês. Com 2 meses desse mês, a gente deve superar os 3 meses do ano passado aí. Então isso aqui deve superar com tranquilidade. O que às vezes a gente está tendo dificuldade é de um trimestre superar o trimestre passado. Isso aconteceu do segundo para o terceiro tri no ano passado, depois voltou a crescer, e aconteceu novamente nesse ano do segundo tri para esse terceiro tri. A gente não conseguiu superar, mas eu estimo que, vamos supor que a gente receba aqui, ó, 500 mais uns 125 reais, vai dar ali 625. Então, eu acho que com o terceiro tri, a gente consiga superar esses outros valores aí. Então, eu tenho bastante expectativa que nesse terceiro tri a gente vai voltar a receber acima desse valor aqui. Se isso não ocorrer, não tem problema. Lógico que a gente quer, como eu falei, que sempre seja crescente o total geral, né? Mais importante do que isso é olhar da ótica anual. Isso sim, eu preciso que o ano de 2025 seja superior ao ano de 2024, que foi superior ao ano de 2023 e assim por diante. E nesse sentido, acredito eu, enquanto nós estivermos nessa fase de acumulação, isso vai ser atingido de certa maneira com facilidade, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira do canal, os aportes, ativos e etc., né, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round.